told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you Demorei? Eu já tô quase terminando o trabalho sozinho. Me perdoa. Não. Por favor, me perdoa. Deixa de ser besta. Vai, entra logo. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Quer um suco? Aceito. As you fade away. Aqui, pega. Valeu. Nada, só falta agora a conclusão, praticamente. Me perdoa. Eu demorei porque eu tive uma reunião com a galera do Grêmio Estudantil. Você gosta mesmo de se envolver com isso, né? Tinha que se concentrar aqui, no trabalho de química. Só falta isso pra gente fechar tudo no azul. Eu gosto. Quem sabe um dia até não me dedico à carreira política. Você tem cara mesmo, sabia? De político ladrão? Você não pode evoluir na parte de aprender a mentir pros outros também. Você não me dá crédito mesmo, né? Tu gosta muito de mim, né? Eu só te observo. Para de drama. Isso não combina com você? Até porque o canceriano aqui é você, né? Dramático que só. Bora focar no trabalho. Anda, termina esse suco. Você tá sempre assim, né? Nervoso. Tá sempre muito tenso. Um dia ainda vou descobrir todos os teus segredos, Gustavo. Para de bobeira. Bom, então, já que só falta a conclusão, a gente joga tudo na IA e ela gera pra gente. Fica tranquilo. Mas isso não pode dar algum problema? E se alguém descobrir? Não, claro que não. Bom, eu vou negar até o fim. E outra, como é que eles vão provar? Mas fica tranquilo, se der algum BO, eu falo que a culpa é toda minha e você não sabia de nada, tá? Eu te protejo, meu cristal frágil. Tá bom, bora fazer assim então, pra gente terminar de uma vez. O que você tá fazendo? Tá calor aqui. Um frio desse, você tira a blusa? Só pode ser doente mesmo. Então vem cá que eu te aqueço. Me amarro nessas paradas de química, mas assim, de uma outra forma, né? Eu acho interessante estudar as coisas por um outro viés. No seu caso, é com chat GPT, né? Eu tô falando sério. Ó, a atração física, por exemplo. Dizem que só a química explica. Parece que libera um neurotransmissor, alguns hormônios pro cérebro e gera a sensação de prazer. Isso explica muita coisa. Muita coisa, tipo como? Tipo, agora. Eu tô aqui, relaxado, feliz. Eu acho que você está misturando a matéria do trabalho com a atração física, que é essa coisa que as pessoas sentem umas pelas outras. Mas eu acho que você está viajando legal, cara. Sério mesmo. Mas que bom que você está se sentindo bem e relaxado aqui comigo. É legal saber isso. Eu já volto. Amanda? Amanda, atende, sua cretina. Ai, vai, atende, por favor. Eu tô nervoso, eu não sei mais o que fazer aqui. Não sei nem mais o que tá acontecendo. Amanda! Amanda! Tá tudo bem por aqui? Tá? Eu vi que você saiu um pouco tenso. Eu ia pedir uma pizza, cara. Eu tava ligando pra pizzaria, mas a ligação não completou, acredita? Uma pena mesmo. Entendi. Uma pena mesmo. Ia cair bem a pizza. Agora, eu não entendi. A Amanda tá entregando pizza também? Eu escutei você falar o nome dela. Não precisa mentir pra mim.
Tá bom. Você me pegou. Olha, eu fiquei nervoso mesmo, porque Você tá gostando de mim, Gustavo? Porque se for, pode falar. Eu também tô interessado em você. eu olhei pra você diferente desde a primeira vez que a gente se conheceu. Mas isso é loucura da minha cabeça. Claro que não é. Olha só, eu acho melhor a gente parar com esse assunto por aqui. Você namora com a Lívia. Qualquer assunto entre nós dois que ultrapasse o limite da amizade é completamente errado. Agora, se você me dá licença, é melhor a gente terminar esses trabalhos. Senão eu prefiro que você vá embora. Que... Ó, Tu pode jogar isso pra lá, né? pra cá, né? Aham, mas pra lá. Pra Você cá. tenta pra cá, isso. Tá. Pronto. Conclusão feita. Ó, antes que você reclame de mim, tá? Eu quero te dizer que eu mudei algumas frases, mudei alguns trechos. Vai ficar bem diferente, fica tranquilo. Tá bom. Agora a gente já pode exportar esse PDF. Dá pra colocar todos aqueles tópicos aqui anexados no e-mail. Uhum. E acho que já tá pronto pra ser enviado. Tá, deixa que eu anexo aqui então. Calma aí aqui. Pronto, agora foi enviado. Então é isso, né? Eu vou nessa. Mas já vai assim? Tá. Tá bom. Você é uma figura mesmo, né, Gustavo? Não sabe se me quer perto, se me quer longe. Você não sabe o que quer. Tá bom, parei. Vou nessa mesmo. Você abre pra mim? Quero dizer, a porta. Sim. Oi, meu lindo. Onde você tá? Tô aqui na casa do Gustavo. Ué, mas eu vi pelo aplicativo de localização que você tá na rua. É, eu tô perto, mas eu já saí, entendeu? É moda de dizer... Ô, Olivia, olha só, você não quer botar um segurança atrás de mim, não? Um detetive também? Porque tá difícil, né? Muito chata, cara. Calma, já vai. Licença. Por que foi que você foi fazer isso? Desculpa. Foi um impulso. Eu acho que eu não tô me aguentando mais. Como assim? Não, o que você sente por mim não é novidade. Já falou 1000 vezes hoje. Eu quero dizer... Por que você não terminou esse relacionamento com a Lívia? Porque eu sou um covarde.
Eu não ia saber lidar com essa maluca. Ela colou em mim e não desgruda mais, tá difícil. Você tem que ser firme. Dá um fim nisso e acabou. Tem o lance do meu pai também. Ele vive me enchendo o saco com essa história, dizendo que eu sou. E você não é? Eu não sei. Eu gosto das duas coisas. Eu acho tudo um pouco difícil, sabe? Me abraça. Cláudia, eu queria te pedir uma coisa. Você não precisa me avisar de todos os passos que meu filho dá, não, ok? E daí, o que isso tem a ver? Eles só são amigos. Como assim ele vai ser desconvidado do grupo de oração? Você quer saber? Se vocês continuarem fiscalizando a nossa vida, nós mesmos vamos desistir. Ah, passa bem. Obrigado por ter vindo comigo. Não precisa me agradecer. Você precisava sair, respirar um pouco. Esse bando de pensamento junto, acumulado, isso não faz bem, cara. Por isso que é bom tomar um pouco de ar fresco. Você me acha um covarde? Digo, por não encarar assim as minhas vontades, por não mostrar quem realmente eu sou. Levando em consideração que você ainda tá tentando descobrir muita coisa, não se cobra tanto, não. Pensa primeiro em você. Depois você pensa nas outras pessoas. Eu digo isso porque eu sei que tem a sua família, o julgamento deles, que é uma questão. Às vezes eu acho que você é a única pessoa que me entende, sabia? Bom, pelo menos hoje, depois de muito tempo tentando, eu consegui um beijo seu. Conseguiu, mas não devia. Isso não é certo, B. Tem a Lívia, tem os seus sentimentos e tem eu. Tem os meus sentimentos também, cara. Tem razão. A gente falou tanto de mim, a gente acabou esquecendo de falar do seu coração. Mas olha, eu tô aqui, tá? Eu posso não ser perfeito, mas eu quero muito dar certo com você. Eu prefiro não me abrir agora. Mas eu vou te falar isso. Eu gosto muito de você. Muito mais do que só um colega da faculdade. O lance é que eu entendo o meu lugar. Eu não seria a pessoa que você apresentaria para sua família. Só não queria viver escondido o tempo todo. Já basta esse tempo todo que a gente tem que lidar com a covardia das pessoas, julgando, falando, atacando. Mas olha, eu te entendo, mas eu te peço um pouco de paciência, tá? Não sei, talvez eu consiga contornar tudo isso. Eu não tô te cobrando nada. Eu tô falando de verdade, sério. Fica tranquilo. Eu só não vou conseguir fingir que eu não gostei do seu beijo, porque aí eu estaria mentindo mesmo. O problema é que agora eu vou ficar pensando que eu queria mais e mais e mais. Mas a gente pode. Escondido da sua família, até vai. O lance é que você namora. Se a Lívia descobrir isso, ela vai fazer um escândalo. Não, a gente precisa fazer as coisas do jeito certo. Escondido, a gente já passa a maior parte da vida mesmo. Vai pra casa, relaxa e descansa. Amanhã é outro dia. Mas amanhã eu queria passar com você também.
Cara, amanhã você vai acordar, fazer aquele teatro todo com a Lívia, como se tivesse tudo bem, e eu aqui, eu vou ficar pra escanteio de novo. Não, ó, eu já falei, a gente até pode ficar escondido, mas você tem que respeitar a Lívia, cara, por mais chata e insuportável que ela seja. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like blew it all. I feel like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Ah, não me olha assim, vai. Você sabia que eu ia me atrasar, você me conhece. Pior que eu conheço mesmo. Marcou comigo 2, já são quase 3. O meu tempo é ouro, Bernardo. Ah, vai me cobrar por hora agora, doutor Gustavo. Pensei que a nossa relação fosse de confiança, de cumplicidade, de afeto. Deixa de ser besta. Entra logo, vai. Você já pensou em ter algo sem rótulo? Sem a cobrança de um namoro, sem a pressão de ter que dar satisfação. Mas assim, que tenha carinho, que tenha leveza, que tenha afeto. E claro, que tenha prazer, né? Você tá falando de ser amigos com benefícios. Exatamente. Tipo, não é fingir que nada aconteceu, sabe? É algo assim mais próximo, mais leve. Assim, a gente já tem esse vínculo. Por que não? Porque sentimentos confundem, porque as pessoas complicam, porque uma hora alguém vai acabar querendo mais. E aí? A gente só continua fingindo que tá tudo certo? Faz o quê? Eu acho que a gente pode colocar as cartas na mesa. Desde o início, tipo... Combinado não sai caro. Cartas na mesa? Você já tá querendo colocar o baralho todo? Vai com calma. Você sabe o que combina com baralho. Olha, que mente poluída, hein? Vou até sair pra pegar um copinho de água depois dessa. Ai, foi podre. Você tinha que lançar um livro com todas essas suas pérolas. Não foge, não. Quando o assunto estava ficando bom. Eu não faria aquilo da boca pra fora, tá? Só tô tentando achar um jeito da gente ficar junto sem ter que te perder, entende? E a Lívia? Era só um detalhe nessa equação? Bem, a Lívia, a gente tá só por inércia. Não tem mais aquela emoção, aquela entrega. Acho que eu só não terminei com ela ainda mesmo, não sei, por covardia, por medo da pressão. Não, você tem que entender que isso não serve como desculpa, cara. Tá com alguém exige coragem. Mesmo que seja só pra curtir. Eu entendo que não dá pra exigir tudo isso de você agora, então vamos continuar do jeito que tá. Sendo só bons amigos. E, por favor, sem gracinha. Me incomoda você ficar fazendo piadinha com isso o tempo todo. Me incomoda mesmo. Então faz o seguinte. Me ajuda. Me guia. Fica comigo nesse meio do caminho. Eu não quero me machucar, cara. Pra você é muito mais confortável do que pra mim. Fica com os dois e tá tudo certo. Não se responsabiliza e acabou. Nada disso. Eu cuido de você. E eu vou cuidar de você. Eu sonho que um dia eu vou enfrentar tudo isso e a gente vai ficar tranquilo junto. Cara, você ama filme de terror, ama filme de suspense, mas eu acho que você tem visto muito filme de romance mesmo, hein? Princesinha, alô? Isso daqui é vida real, cara.
Se você não tá nem seguro da sua situação, como é que você quer me convencer que é viver tudo isso desse jeito? Tem razão. Devo ser um idiota mesmo, né? Você tá com pena de mim? Pode falar. Drama realmente não combina com você, tá? Olha só, em que mundo que a gente ia postar uma foto maneira numa rede social? Você nem posta foto comigo, com medo do que a galera vai pensar. Sabe o que eu acho? Eu acho que o que ninguém sabe, ninguém estraga. Entendeu? Às vezes eu penso que a verdade é que você tem vergonha de mim. Você tem vergonha de ser visto comigo em público. Com licença. Raquel? Você é a mãe do Gustavo, certo? Eu sou o pai do Bernardo, amigo do seu filho. Será que a gente pode conversar? Que filme ruim. Finalmente terminou essa bomba. Peraí. Você tá emocionado? Sério com isso? Por que o cachorro tinha que morrer no final? Ainda sobe essa música no fim. Não é possível, cara. Eu tava pensando no que você falou sobre a vergonha. Eu te confesso que em alguns momentos realmente eu deixei de postar. Mas é porque meu pai toda hora ele perguntava por que a gente tava sempre grudado. Tu se lembra quando ele acessou o teu perfil? Eu lembro, sim. Você não tem que explicar nada, tá bom? Eu entendo. Isso me incomoda, é um fato. Mas a sua vida é outra realidade. Você é maravilhoso comigo. Muito obrigado por toda a força. Você já me imaginou além da amizade? Já. Desde a primeira semana que a gente se conheceu. Mas eu nunca pensei que você fosse pensar em mim dessa forma. Ainda mais estando com outra pessoa. Eu sou enrolado, mas eu não sou mentiroso. Realmente, quando eu olho pra você, cara, eu vejo uma coisa que me acalma, mas que ao mesmo tempo me tira o chão. Como é que a gente ia viver isso? Se vê escondido, de vez em quando, Não, camuflado de amizade? não. Acho que não. Acho que a gente tem que viver o que a gente puder viver. Entendeu? Sem cobrança, mas com presença. Eu sei que pra você definir as coisas agora é importante, mas, cara, eu quero poder viver o agora sem pensar nada, sabe? Só curtir. Sem pensar nada? Isso não é benefício, Bernardo. Isso é sua inconsequência mesmo. Eu, por exemplo, eu não ia conseguir ir dormir à noite e acordar no dia seguinte sem nem saber que se você ia estar lá. Olha, pra mim, isso seria que nem pular de um abismo. Pá! E tentar cair de pé do outro lado. Você consegue imaginar? Agora vamos trocar de assunto antes que isso daqui vire uma cena de novela. Esse filme é muito bom, mas você reparou que tinha um erro na cena final? Ah, é? Tu não lembra? Cadê? Não, já acabou, né? Eu acho que você não precisa se preocupar com a amizade dos dois. Será que você nunca teve um momento assim com nenhum melhor amigo seu? Eu já tive sim. Porém, eu não troquei minha namorada, atual esposa, pelo meu melhor amigo. Converse com seu filho. Peça pra ele ficar na dele e deixar o Bernardo um pouco de lado. Eu não vou falar nada. Não tô acreditando que você se deu esse trabalho de vir até aqui pra me pedir uma coisa dessa. Por que não fala você mesmo? Peça pro seu filho. Dá licença. Você sabe o motivo do meu pedido. Isso não é certo.
Sabia que eu quase falei de você pra um amigo meu hoje? E não falou porque ficou com medo do que iam pensar? Não. Porque é a única parte da minha vida que ainda é minha. Sem filtro, sem máscara. Mesmo assim, você não vive ela de verdade. Meu tempo é mais lento que o seu. Você me espera? Hein? Você me espera? Começa, vai, não começa. Você sabe que eu faria de tudo para que a gente pudesse viver junto. Sem esse tipo de amarra. Eu prometo ficar. Pelo menos até o dia que você ainda me quiser por perto. Escuta, eu vou ficar sozinho na minha casa hoje. A minha tia vai precisar sair para tomar conta da minha avó, que ficou doente. Você quer ir lá ficar comigo? Inventa qualquer desculpa para sua família. Aí é o seu trabalho. Com certeza. Safado. Hoje o dia foi puxado, hein? Essa chuvinha lá fora. Você aí, cheio de sentimento. O clima é legal, né? Digamos que hoje o dia inteiro eu fui saco de pancada. Ah, é? Eu querendo fugir da realidade, querendo sonhar, e você, ó, só me dando patada. Patada nada. Você que fica me cantando sendo que tá compromissado. Aí depois dá mau problema, você se afasta, eu que vou ficar sozinho. Mas a culpa não é sua, né? É da sociedade, é da cultura, das pressões que você sente. Olha só, uma hora você vai ter que decidir quem você quer ser. Sabe o que eu quero ser hoje, agora? A pessoa que te dá um beijo. Posso? Posso? Eu não sei o que tudo isso vai virar. Só quero que seja sincero, independente se vai ser namoro, se não vai ser nada rotulado. Eu só espero que não seja passageiro. Eu não ia conseguir fingir que tá tudo bem se eu não tiver. Eu acho que a gente vai errar, a gente vai tropeçar, a gente vai se machucar. Mas eu quero muito tentar, porque eu gosto muito de você. Gosto mesmo. Então, seja leal comigo. Mesmo que seja só isso. Dos amigos que se gostam e se tocam de vez em quando. Mas com respeito, hein? Consegui te convencer? Não resistiu ao charme, né? Mas é um convencido mesmo. Eu só aceitei porque eu gosto muito de você. Só espero que eu consiga controlar o meu sentimento. A gente foi horrível, né? Foi um horror. Mas olha, já que você perdeu, vê se pelo menos agora paga alguma coisa pra gente comer. Perdedor e extorquido ainda por cima. Sabe o que eu percebi? Que não é sobre ser amigos, sobre ser um casal. É sobre ter alguém pra dividir a vida do jeito que der, entende? E se der errado? Isso, né? A gente recomeça. Ou a gente se despede. O importante é que a gente tentou. E foi algo nosso.
Obrigado. Então, que seja leve, mas que seja de verdade. Que tem muitos benefícios, né? Idiota. Ei, sou eu. Que susto, Gustavo. Como é que você aparece aqui assim? Você pirou? Foi mal, eu precisava falar com você. Shhh, fala baixo. Vai acordar a galera aqui em casa. Não vai me chamar pra entrar? Vou descer, peraí. Você endoidou de vez? Como é que você aparece aqui assim essa hora? Eu tava preocupado. Eu te mandei 1000 mensagens, nenhuma chegou. Tentei te ligar, a ligação não completou. Eu sei que é arriscado, mas foi a hora que eu consegui vir. Entendi. Meu celular quebrou, já tava irritado, cara. Decidi resolver isso só amanhã. Ah, tudo bem. Da próxima vez, tenta me avisar. Manda um sinal de fumaça, sei lá. Aconteceu alguma outra coisa? A sua cara tá péssima. Eu e a Lívia. A gente terminou. Sério? Como assim? Digo, quando é que foi isso? Foi hoje. Cara, a gente discutiu feio, ela falou coisas horríveis pra mim. Eu também não fui muito legal com ela. Olha, eu não tava esperando escutar isso. Todas as vezes que você falou que queria terminar com essa mina, eu achei que era só porque você tava querendo ficar comigo. Não, você sabe o quanto que eu não tava feliz há muito tempo já. Eu entendo. Eu não vou mais chamar lá com esse assunto. Agora você só quer ficar quieto no seu canto e eu apareço aqui do nada. É que desde essa última semana eu tenho ficado diferente, sabe? Que a gente começou a sair junto. Eu tenho me sentido mais animado, mais disposto. Cara, hoje eu só queria muito conseguir ter falado contigo. Mas olha, agora eu tô vendo que você tá bem, você tá inteiro. Era só o seu celular que tinha pifado. Eu vou te deixar, eu vou nessa. Não. Fica. Sabe o que eu achei fofo você aparecer aqui assim? Que bom que a gente consegue aproveitar um pouco mais. Você me consola. Coitadinho dele. Eu achei que você tava mal, pelo visto tá melhor do que parece. Não, tô muito triste. Tem café aqui? Quer? Vou pegar Sim. Obrigado. Tava precisando de um mesmo. Que delícia. Sabia que hoje, depois que eu terminei com a Lívia, fiquei imaginando como é que seria a vida se fosse só nós dois. Ih, começou a viajar na maionese. Será que a gente pode falar de qualquer outro assunto que não seja nós dois? Não. Até porque foi algo que eu sempre imaginei, mesmo quando eu não tinha coragem, quando eu namorava. E o que foi que mudou agora? Nada. Que tal a gente fazer valer aquele acordo? Amigos com benefícios. O que você me diz?
que foi isso? Cara, meu coração quase saiu pela boca. Acho que meus pais chegaram. Meus pais e meu irmão. Ia ficar estranho se eles pegassem a gente junto ali essa hora. Acho que eu entendi. Pô, cara, isso já tá demais. Você tá com vergonha de mim? Eu vou embora, sério. Espera, Gustavo. Você sabe como é que é minha família. Você também. Tem horas que é super compreensível, tem horas que perde a paciência. O que você esperava de mim? Nem pra ser seu amigo declarado do seu direito? Eu sou o colega da faculdade, eu sou o cara da galera. Poxa, eu quero existir de verdade. Não ficar me escondendo. Isso, eu não tô nem falando de ser algo a mais, tá bom? Cara, você não tem uma cobrança maior em casa. A sua família é compreensiva. Você sabe que a minha realidade é outra. Olha, eu sinto muito por você. Mas eu ainda assim vou embora. Eu não vou deixar você ir essa hora. Fica aqui comigo essa noite. Vamos aproveitar. Fica aqui comigo. Faz isso comigo, se não for pra ser de verdade. Por favor. Sabe o que eu quero essa noite? Eu quero você por inteiro. Eu nem acredito que eu tô aqui na sua casa. Você não imaginou que isso aconteceria vindo aqui em casa? Ficar aqui com você é quase como algo mágico, sabe? Eu só quero que essa noite se repita várias e várias vezes. Se depender de mim, vai acontecer muitas vezes. Eu quero mais é experimentar com você, saber como é. Eu só espero que cada uma das outras noites seja exatamente como essa. Mágico. Ai, eu sei, pois é. Tô parecendo uma adolescente sonhando com um conto de fadas. Pareceu estúpida essa fala, pois é. Mas eu vou me explicar. Esse sentimento vem lá de dentro. Eu gosto muito de você. Eu dou risada, mas eu acho fofo. Vambora tomar um banho? Banho? Nesse frio? Eu já tomei banho hoje de manhã. Eu tô fedendo, por acaso? Resposta errada, seu porquinho. Era pra você dizer que sim. E aí a gente ia fazer a mágica acontecer. Mas tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ali, tomo um banho rapidinho e já volto, tá? Não sai daqui, hein? Tá. Mudou de ideia? Tava apertado. Só vim fazer xixi. Tá bom.
Que cara é essa, Raquel? Ai, Gustavo. Chegou em casa de madrugada. Saiu agora cedo, sabe? Não quis me falar nada. Mas estava visivelmente abatido. Gustavo, me solta. Gustavo, você precisa me ouvir. Eu não quero te ouvir, não quero que você encoste em mim. Me dá 5 minutos. 5 minutos, tá? Vou te explicar. Não foi de maldade. Como é que você explica então essa história de celular quebrado, de término que nem nunca aconteceu? Eu vi a mensagem daquela mulher no teu celular. Vocês estavam se falando, normal. Você sempre achou a minha vida uma droga, né? Pode falar. Sempre achou que toda essa pressão ao meu redor era uma grande bobeira. Se dizia muito compreensível. Mas e aí? Você acha que eu posso pegar tudo isso e jogar fora do nada? Eu não sou uma máquina, eu tenho sentimentos, Gustavo. Eu tenho sentimentos. Tá? E eu te digo mais. Esse príncipe encantado que você acha que vai encontrar... Cara, era só ficar lá, era só a gente curtir. Será que você realmente é tão livre assim? Porque eu acho que não. Agora eu sou preso, eu vivo numa prisão. Da minha família, da minha religião. Agora você vive preso dentro das suas próprias ilusões. Eu acho que tá na hora da gente acabar com essa amizade. Eu também acho. Amor, eu trouxe umas roupas novas pra gente combinar naquele rolê da Marina. Ela confirmou. Eu e você, na mesma paleta de cores. Vai ser incrível, você não acha? Bernardo, tô falando com você. A gente precisa conversar. E esse a gente precisa conversar não costuma vir com boas notícias. O que tá rolando, hein? Olha, se você tiver um tipo de roupa preferido, eu posso me adequar e a gente vai ser o casal mais reparado da festa. Lívia. Eu não vou nesse encontro. Nem nos próximos. Eu não consigo mais fingir. Fingir o quê, Bernardo? Que tá tudo bem. Que eu tô por inteiro porque eu não tô. Não. Peraí. Você só pode estar fazendo piada com a minha cara. Isso tem a ver com aquela criatura, o Gustavo? Eu sabia! Eu sempre soube. Eu sempre te disse da minha desconfiança e você negou até o fim. Não é por causa dele, é por minha causa. Eu não sei mais se eu gosto de mulher. Eu não sei mais o que eu sou. Só sei que se eu continuar não vai ser justo pra nós dois. Tá chato. Você é um covarde. Você é um hipócrita. Viveu esse tempo todo comigo. Dormiu na minha cama. Me apresentou pros seus amigos. Pra sua família. Aliás, a sua família já sabe disso? Eu tava vivendo um roteiro que criaram pra mim. Não é um roteiro ideal. Entende? Eu amei você. De verdade. E você só me usou. Você me usou como escudo. Você se escondeu atrás de mim. Sim. Eu não me orgulho disso. Mas eu acho que se a gente não parar por aqui, vai ser pior.
Vocês já ficaram enquanto a gente namorava? Sim. Por que você fez isso comigo? Por que você me enganou? O que eu te fiz? Não foi de propósito, Lívia. Eu não planejei isso. Você acha que eu queria viver essa confusão toda? A vida não é cor-de-rosa. A vida não é essa futilidade toda que você vive, tá? E tem mais. Vou fingir que eu não sei que você tá comigo por dinheiro. Gustavo, eu preciso falar com você, pode ser? Olha, Lívia, se for sobre o Bernardo, eu prefiro nem saber, tá bom? Eu já sei de tudo. Eu já sei que vocês ficaram. Já sei, inclusive, sobre o sentimento do Bernardo. Sentimento do Bernardo? Vamos para um lugar mais tranquilo? A gente conversa com calma, senta, pode ser? Eu te confesso que eu tô completamente desconfortável. Eu preferia estar bem longe daqui, não no meio dessa situação. Olha, Gustavo, eu pensei bem antes de te procurar. Foi hoje que eu fiquei sabendo disso. Eu cheguei em casa toda feliz e pela primeira vez em muito tempo eu vi o Bernardo falar sério. Bom, apesar de meio doida, eu só tive a confirmação daquilo que eu já sabia. Sabe que tem uma música que a minha mãe, ela adora, né? E eu cresci ouvindo. Ela diz mais ou menos assim que a gente precisa saber perder. E aí, enfim, eu briguei com ele, caí na besteira de contar tudo pro pai dele. E só depois, quando eu cheguei em casa, que a ficha caiu. O Bernardo, ele vem sofrendo há muito tempo. E eu perguntei, eu questionei várias vezes sobre a amizade de vocês. Só que ele nunca me contou sobre o sentimento dele por você. Lívia, não precisa me explicar as coisas. Eu não quero te deixar triste. Esse sentimento, essa conexão, foi alguma coisa que aconteceu. Eu não controlei. Olha, eu vivi muitos anos assistindo meus pais brigando por causa da suposta vida dupla dele. E tempos depois tudo se confirmou. Hoje eles são separados e o meu pai namora um colega do trabalho dele. Eu pensei bem, Gustavo. Eu não quero que essa história se repita comigo. Não quero. Não é justo comigo, não é justo com vocês. E hoje, aqui, eu vou ser uma boa perdedora. Ajuda o Bernardo. Agora, mais do que nunca, ele tá precisando muito de você. Resolveu sair do quarto, Bernardo? Eu não tô disposto hoje. Eu vim pegar um copo d'água, mas eu já tô voltando. Espera. Você não acha que a gente precisa conversar?
Pai, eu não tô legal. A gente pode conversar outra hora? A gente vai conversar hoje. Porque eu quero entender que história é essa desse término seu com a Lívia, ainda mais tendo esse seu colega, o Gustavo. Inclusive, o motorista me falou que ele esteve aqui. Eu terminei com a Lívia assim, não dava mais. Mas quer saber? Eu tô cansado de mentiras. Eu acho que eu não gosto mais de mulheres. E pai, isso tá me sufocando. E tem a ver com o Gustavo sim, sabe por quê? Porque a gente se gosta, a gente se dá bem. Se dá bem como assim, seu moleque? Isso é coisa de gente fraca, indecisa. Homem de verdade, não sinto dúvida disso. Talvez eu não seja um homem de verdade que você idealizou. Isso é falta de vergonha na cara. Você vai jogar fora sua reputação, sua imagem, a nossa família. Bernardo, meu filho, eu tenho certeza que isso é só mais um capricho seu. Eu não aguento mais viver uma vida de mentira, pai. Se você lida bem com isso, esse problema é seu. Depois que eu aprendi isso, nada mais vai me parar. Tava precisando desse abraço. Só achei que ele fosse ser tão molhado. Eu vim até aqui, mesmo sabendo que a sua família não gosta muito de mim, porque eu precisava ver como você tá. Vem, vamos conversar num lugar mais reservado. Como assim a Lívia te procurou? Ela é muito louca mesmo. Espero que ela não tenha falado besteiras pra você. Pior que não. Ela foi uma fofa. Eu mesmo custei acreditar. Como assim ela foi uma fofa? Ela abriu o bico pro meu pai, cara. Ela saiu daqui furiosa. Calma, vou explicar. Do nada, ela me abordou e me contou tudo o que aconteceu. Ela me disse que você se abriu com ela e terminou tudo. Isso é verdade? É sim. O que deu em você? Eu jurava que você jamais ia se abrir desse jeito. Quando eu me vi sem você, o meu chão desabou. Foi isso que me motivou. Muita gente foi injusta com você. Eu, inclusive. O que você falou sobre liberdade ficou ecoando na minha cabeça. Eu era um prisioneiro. Eu achava que eu era livre, mas eu me retraía sempre que eu tinha oportunidade. De qualquer maneira, foi errado a gente ter dado espaço para esse sentimento, sendo que você namorava. Eu fui impulsivo também. Acho que o ambiente ao meu redor me fez ficar sem noção. Mas, Gustavo, eu não quero mais mentir pra você. Me perdoa? Perdoa? Me perdoa?
Então a verdade, você gosta mesmo de mim. Eu gosto. Eu não quero me precipitar, Gustavo, mas... eu acho que eu te amo. Life lessons come one in a dozen. The other 11 is something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 is something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 is something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Fusca tá muito esquisito, cara. Pois é, eu não tô sentindo muita confiança. Não, mas a gente vai chegar lá, pode ficar tranquilo. Ó, Carrinho brabo, hein? nem que a gente vá assim, aos trancos e barrancos. O importante é chegar. Boa. Ah, Parabéns. Tá saindo. Chiquinho, eu confio em você, vamos. eita, que agora... ó o buraqueiro. Ai. Não acredito, cara. O que está acontecendo? Acho que deu ruim, vou ter que olhar lá atrás. Não acredito. O carro cuspiu na gente? Que tipo de Fusca é esse que você arrumou, hein? Não reclama não, tá? Foi o que deu. Olha, eu não sou formado em mecânica, você que vai ter que resolver isso daí. Eu vou ter que tomar as rédeas, né? Eu já esperava por isso. Não acredito, cara. Tem que mexer aqui. Talvez. Tá parecendo, sabe o quê? A cena de um filme. E a gente é o quê? Senão dois personagens de uma história muito doida. História que eu comecei a acreditar agora. Quer saber? Acho que a gente vai ter que ficar aqui. Se a gente se perder no meio do caminho, você não vai me odiar não, né? Promete? Prometo. Desde que a gente se perca juntos, pode ser? Ah, não vem não. Quantas vezes você não soltou uma frase brega dessas? Várias. Mas é que... O seu pai não podia ter te emprestado um carro melhor do que esse Fusca? você já tá reclamando de novo. Foi o que deu. Meu pai nunca quis emprestar o dele depois de tudo que rolou. Entendeu? Ele tá chateado comigo até agora, depois que eu falei pra ele que eu não sei se gosta de mulheres. Mas quer saber de uma coisa, cara? Que se dane. Vamos? Raquel! 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 Raquel!
Você de novo? Se vem interceder pelo afastamento dos nossos filhos, você está perdendo seu tempo. Eu já sei do envolvimento deles. E desde quando isso é segredo para alguém? A amizade deles sempre foi diferente. Humberto, a gente tem que entender que eles tentaram o máximo, não se entregar a esse sentimento que a gente sabe que existe e que é mais forte. Esse aqui é meu refúgio desde pequeno. Eu vinha muito aqui com a minha avó. Ela dizia que aqui a gente consegue escutar bem a nossa alma. Então eu tô no lugar certo. Tô precisando escutar a minha também. Esse ar puro, esse contato com a natureza, como eu precisava disso. Eu nem acredito que a gente passou o maior perrengue essa semana. Agora eu tô aqui, bem pertinho de você. Bem pertinho do cara mais sensível e carinhoso do mundo. Não vem com essa não, que você é muito sensível também. Só se faz, Durão. Mas vem cá, o que é que deu aquela história do seu pai, agora que ele descobriu tudo? Ah, ele tá me evitando, né? Mandei mensagem e ele nem respondeu. Mal me fala um oi. É só uma questão de tempo até ele se acostumar que o filho, o mulherengo, na verdade tem uma amizade colorida com um amigo. Só espero que agora você não fique com vergonha de postar foto comigo nas redes sociais, pelo menos. Eu queria mesmo excluir a rede social. Por que a gente não se une e vem morar aqui? Tá maluco? Isso é legal até a página 2. Amanhã ou depois já tô louco pra meter o pé. Não tem um shopping center, não tem uma farmácia no raio de 15 quilômetros. Acho que alguma coisa me mordeu. Tá coçando a minha perna. Tá coçando? Tá. Te mordeu? Ai. Te mordeu? Sim. O bicho te mordeu? O bicho te mordeu? O bicho te mordeu? Peraí, não precisa, peraí, a minha roupa tá limpa, eu passei, ela tá limpinha, cara. Olha, não precisa fazer isso. Olha logo. Sério, não. Tá no contrato da viagem. Sério? Tá no contrato da viagem. Passa de novo, vai sair de vai trabalhar, mas não, né? Também não. Também. Eu não queria... Você não tem que querer nada. É o seu filho que tem que se decidir. Você lembra que lá atrás você teve que abrir mão de um sentimento assim por um melhor amigo seu? Lá no nosso tempo de escola, lembra? Eu não me lembro de nada, não. Você tá doida? Ah, eu tô doida. Tô doida assim. Pelo visto, você cresceu na vida, ganhou muito dinheiro, mas não conseguiu abrir a mente. Porque eu, você e todo mundo sabe que você teve que se afastar do Elias porque era proibido gostar de outro homem. Naquele tempo, tudo bem, a gente até entende. Mas hoje em dia, você querer fazer pressão em cima do seu filho é muito antiquado, né? Você não tem esse direito. Olha, sabe o que eu faria se eu fosse você? Eu deixava nossos filhos em paz. Ia visitar o Elias. É, o seu amor da adolescência. Você sabia que ele é meu vizinho? Ele mora aqui, ó. E não me procura mais, tá? Esse é o pôr do sol mais lindo que eu já vi em toda a minha vida. E eu nem tô falando isso por causa do céu. Às vezes eu tenho medo disso ser um sonho. Sério. Como se eu tivesse uma pausa antes da minha vida real começar. Então deixa eu fazer um discurso bem brega pra você.
Lá vem. Gustavo, eu nunca fui sincero com ninguém, nunca tive coragem. Mas eu não quero fugir de quem eu sou. Eu quero tentar de verdade. Com você. Aceita namorar comigo? Você tem certeza? Pela primeira vez eu tenho. Agora nada pode me prender. Olha isso! Oi! Você me deixou todo molhado! Eu tô me sentindo um jovem de 18 anos, cara. Ai, fazia tempo que eu não vinha à praia, acredita? Você me lembrou aquele Humberto jovem, aventureiro. Mas eu só sei que a felicidade é um caminho sem volta. E eu tô muito feliz de estar aqui porque você me perdoou. Me dá um beijo. Humberto, eu não posso. Por quê? Eu não posso, Humberto, não posso. Olha só. Passou, nosso tempo passou. Você pode ir na virada já. Eu tenho outra pessoa, Alberto. Eu sou casado. Então, por que você me chamou aqui? Porque eu te devia algo melhor do que um adeus apressado. E, Lívia, eu tava pra te falar isso há muito tempo. Eu menti. Eu menti pra mim, menti pra você, menti pra todo mundo. É, eu sei. E doeu. Mas sabe o que mais doeu? Foi saber que você só conseguiu ser honesto quando se afastou de mim, como se eu fosse o problema. Não, você nunca foi o problema. Eu é que não sabia quem eu era. Eu cresci ouvindo que eu tinha que ser de um jeito e quando eu comecei a sentir diferente, eu não sei, eu acho que eu fui por um caminho que todo mundo idealizou, sabe? Inclusive você. Bernardo, eu não te odeio. De verdade. Lembrar de tudo que a gente viveu deixa meu coração confuso, mas o tempo passou. É imaturidade achar que você ia passar todos esses anos e encontrar tudo do jeito que deixou. Tem o quê? 35 anos que a gente não se fala? O que você achou? Mas o nosso tempo passou. E tem outra coisa, Humberto. Eu não vou enganar a pessoa que está em casa, me esperando
e nunca abrir mão de mim. Diferente de você. É que eu não tive opção. Me prenderam. Humberto, se você quiser ser livre de verdade, você precisa contar tudo pra sua família. Eles sim precisam da verdade. Não recua, não. Se liberta, Humberto. No fundo, eu também idealizei um cara que nunca existiu. E no fim, acho que a gente só se machucou fingindo que era feliz. É por isso que eu desejo que você encontre alguém de verdade, que seja sincero e que não tenha medo de ser transparente com você. E eu desejo que você tenha coragem de viver o seu amor, à luz do dia. Obrigado. E sabe de uma coisa que eu vou te contar? Lá vem. Tem uma amiga minha que veio com um papo diferente pra cima de mim, tá? Não acredito. E é isso, o mundo tá cheio de gente, tá todo mundo buscando a felicidade, só isso. Tá certo. Faz o seguinte, investe nela então. Ah, bobinha, né? Tô falando sério. Tá vendo? A situação tá melhor do que a gente tinha imaginado. Tirei um caminhão das minhas costas agora. Que alívio. Quem diria? Até semana passada você era um machão, pegador de mulher. Agora tá aí, rindo à toa, porque seu pai já sabe de tudo. Eu tô rindo porque a gente já tá junto agora. A gente tá namorando. O que eu queria mesmo era congelar o tempo pra gente viver tudo isso pra sempre. Eu também. Então vem cá. Bom, agora a gente vai tomar um mega banho incrível, assistir um filminho juntos, só nós dois. E eu não tô perguntando se você quer, eu tô mandando. Amiga, Amanda, sua cretina. Eu tenho tanta coisa pra te contar. Eu tô muito feliz. Eu vivi cada história essas semanas. Eu sei que a vida não é como filme. Mas é que eu tô vivendo coisas incríveis aqui que vão ficar na memória pra vida toda.